Conheça a sua Bíblia, foi o tema que nós escolhemos para esse ano de 2011 para os nossos encontros de segunda-feira. São encontros de reflexão bíblica e teológica ou Fórum Segunda Opinião da IBAB. E penso que a título de introdução é importante a gente sublinhar algumas coisas. A primeira delas é que, como tudo no cristianismo, também a Bíblia é uma questão de fé. Eu penso que é uma razoável tolice o argumento que tenta oferecer prova racional a respeito de Deus e a respeito das coisas relativas a Deus. Necessariamente, Deus extrapola a racionalidade científica. Então, não é possível que alguém desenvolva um argumento do tipo provas da existência de Deus, como Tomás de Aquino pretendeu fazer, e o fez com certa razoabilidade. Um discurso a respeito de provas quanto à existência de Deus e um discurso racional, no melhor das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, pode ser um discurso sobre por que acreditar em Deus parece ser algo lógico e razoável. Isso é possível fazer, mas não acredito que seja possível oferecer uma prova racional e científica da existência de Deus. É tolice desenvolver esse tipo de raciocínio, assim como o seu oposto também é uma tolice pretender provar que Deus não existe. O crente e o ateu, eles ambos estão no domínio da fé, porque Deus extrapola a racionalidade científica. Então quem acredita na existência de Deus está no domínio da fé, e quem a nega sem condição racional de provar a não existência de Deus também está no domínio da fé. Em outras palavras, alguém prefere crer que Deus existe e outro alguém prefere crer que Deus não existe, mas os dois estão no domínio da fé. Intelectualmente falando, o mais honesto é o agnóstico. O agnóstico vai dizer: bom, não é possível provar que Deus existe, nem é possível provar que Ele não existe, então eu não tenho posição formada a respeito de Deus. A grande questão é que o agnóstico geralmente vive como um ateu. Ele diz que não tem posição, mas na verdade vive como se Deus não existisse, via de regra. Assim, portanto, quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos no domínio da fé. Nós estamos primeiro dizendo que nós cremos que existe um Deus, e esse Deus não é o Deus do deísmo, um Deus impessoal, um Deus como uma força impessoal. O Deus que nós cristãos dizemos crer é um Deus pessoal. Ele tem consciência, autoconsciência, ele tem vontade, ele fala, ele se comunica, ele se expressa. E nós cristãos dizemos, inclusive, chegando às raias do absurdo, que Deus, esse Deus, escreveu um livro. E esse livro é a Bíblia Sagrada. Evidente, nós estamos no campo da fé, eu sublinho. Nós estamos dizendo, cremos em um Deus pessoal, com quem podemos nos comunicar, e que se comunica conosco, e cremos que esse Deus escreveu um livro, e esse livro se chama Bíblia Sagrada. Eu penso que, ainda que estejamos no domínio da fé, duas expressões são interessantes. A primeira é uma citação de John Stott, que é um teólogo inglês. Ele diz que crer é também pensar. A fé é uma possibilidade da razão. Nós somos seres racionais. A fé, portanto, é uma possibilidade da razão. Isto significa que a fé, ainda que não tenha, ainda que não se
ainda que não se fundamente na prova racional, ela tem a sua racionalidade. Passou o tempo em que nós diríamos que quem crê é ignorante. Por isso, a fala de John Stott é muito interessante. Crer é também pensar. Eu creio e tenho razões para crer. Eu creio e na minha fé eu consigo estabelecer alguns critérios de coerência racional para a minha fé. Então, crer é também pensar. E a segunda observação que gostaria de fazer é uma história que me foi contada pelo meu amigo pastor Ariovaldo Ramos, quando o Ari estudava, fazia o seu curso de filosofia na USP. E alguém pediu que ele argumentasse a respeito de Deus e da Bíblia e qual é a lógica de dizer que a Bíblia é um livro divino. E o Ari, então, desenvolveu a seguinte argumentação que achei muito racional e lógica. Ele disse, bom, se existe um Deus, e nós partimos do princípio que existe, nós devemos nos perguntar se esse Deus quer ser encontrado ou se ele não quer ser encontrado. Se esse Deus quer se comunicar ou se ele não quer se comunicar. Se ele não quer se comunicar e não quer ser encontrado, não há nada que possamos fazer porque a racionalidade humana não chega ao divino. Se ele não quer ser encontrado e não quer se comunicar, não adianta tentarmos encontrá-lo e tentarmos nos comunicar com ele. Então estamos perdendo tempo. Agora, se há um Deus e ele quer ser encontrado e quer se comunicar, necessariamente esse Deus deve ter se revelado, deve ter se mostrado, deve ter exposto a sua cara, porque ele quer ser encontrado e quer se comunicar. Então nós chegamos a uma outra pergunta. Qual é o locus da revelação de Deus? Aonde ele se revela? Onde ele se manifesta? E aí temos que fazer outra observação. Esse Deus se revela de modo diverso em todas as culturas, em todas as tradições religiosas. Ou esse Deus escolhe um locus prioritário e um locus que seja normativo para a sua revelação. Se nós chegarmos à conclusão que Deus se revela de maneira diversa e que Deus se revela igualmente em todas as culturas e em todas as tradições religiosas ou de espiritualidade, nós estamos diante de um Deus que é, no mínimo, patético, mas é um Deus que goza de uma ironia e de uma crueldade e que, de fato, está brincando com a raça humana, porque ele sussurra alguma coisa no budismo, sussurra outra coisa no judaísmo, ele fala outra coisa no islamismo, ele fala uma outra coisa ainda no cristianismo, e ele fala milhares de outras coisas no hinduísmo. Então, se nós cremos que há um Deus, se nós cremos que esse Deus quer se comunicar e quer ser encontrado, nós precisamos crer que ele se revelou, e se ele se revelou, nós precisamos perguntar a respeito do locus da sua revelação, e é por isso que nós cristãos dizemos que Deus escreveu um livro. Um livro que aponta para uma pessoa, porque o cristianismo todo está fundamentado na afirmação categórica de que Jesus Cristo é Deus encarnado e é a exata expressão de Deus, o Criador dos céus e da terra. Portanto, nós estamos no domínio da fé, estamos falando do Deus Criador de todas as coisas, o Deus que quis ser encontrado e quis se revelar a nós.
fez isso de maneira contundente na pessoa de Jesus, e há um registro histórico desse processo de revelação, e esse registro histórico do processo de revelação é a Bíblia Sagrada. Então esta é a inteligência de introdução para uma busca de conhecimento deste livro sagrado. Se tudo quanto nós estamos dizendo como cristãos é de fato verdade, nós estamos diante de um livro extraordinário que nos informa e nos afeta a respeito do Deus Criador dos céus e da terra. A Bíblia é, portanto, e por isso mesmo, um livro que nós chamamos de sagrado. A Bíblia Sagrada. Primeira pergunta, então, é como foi que Deus se revelou? Como Deus se revelou? A teologia vai dizer de 5 expressões da revelação de Deus. A primeira é chamada a revelação moral, quando o apóstolo Paulo diz que há na consciência de cada ser humano uma intuição a respeito do divino. Há na consciência de todo ser humano uma intuição a respeito do divino, e mais do que uma intuição a respeito do divino, há uma intuição a respeito do caráter divino, que coloca na consciência humana um senso de certo e errado e um senso de justiça. É a chamada revelação moral. Mesmo aqueles que não têm uma opção religiosa, mesmo aqueles que não têm informação a respeito do cristianismo, do judaísmo, ou desta tradição que acreditamos ser a revelação de Deus, mesmo estes têm um senso e uma intuição de divindade. A religião é um fenômeno universal. Raríssimas são as culturas que não têm uma expressão de religiosidade ou uma expressão de espiritualidade. Se nós formos de fato pesquisar, os cientistas sociais, os antropólogos, os analistas culturais, eles vão dizer que não há uma cultura sem religião. O que existem são pessoas dentro das culturas que optam por descartar a expressão religiosa que está sim presente dentro da cultura. Por isso é que chamamos de revelação moral esta expressão da intuição humana a respeito do divino e do caráter divino, que é a noção de certo e errado, o senso de justiça que está presente em todo ser humano. Segunda é a revelação chamada natural. O Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos vai dizer que Deus se deu a conhecer nas coisas que criou, naquilo que fez. É assim que na tradição judaica, inclusive, a sabedoria de Deus é revelada nos seus atos e nos seus feitos históricos. Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo vai dizer também que Deus jamais ficou sem testemunho na história. Deus sempre concedeu, através dos fenômenos da natureza, testemunho para que essa intuição do divino fosse gradativamente ou numa determinada dimensão confirmada. Então nós estamos falando aí do Deus que se revela na natureza. O Deus que se revela na perfeição do universo criado. Há histórias muito interessantes e nós não sabemos quantas delas são lendárias, mas há histórias interessantes. Uma delas diz a respeito de Albert Einstein, que ele debatera com alguém que não acreditava na existência de Deus,
e que tentava afirmar que o universo era fruto de uma explosão e que a matéria impessoal e não inteligente deu origem a todas as coisas como as coisas são. Há quem diga que essa teoria é tão razoável quanto acreditar que um dicionário é resultado de uma explosão na tipografia. Mas conta-se que o sujeito com quem Albert Einstein havia debatido foi à sua sala e viu uma maquete como se fosse um mini planetário. E perguntou ao Einstein, quem fez isso, essa peça extraordinária? Ao que Einstein teria respondido, eu não sei, eu estava dormindo e escutei uma explosão à noite, e quando eu cheguei na minha biblioteca estava isso aí. Eu não sei se é lenda, e também, honestamente, como já disse, eu acho que nós não precisamos ficar buscando argumentos e provas racionais da existência de Deus, mas a perfeição do universo aponta para uma inteligência por trás dele. E você não precisa ser nem mesmo cristão ou teísta para acreditar nisso, porque os gregos falavam que o universo tem uma inteligência a ser contemplada e chamavam essa inteligência de logos. Bom, a terceira dimensão da revelação de Deus é na história de Israel. Isto é importante demais para nós, porque, na minha opinião, é a história de Israel, do povo hebreu, o locus fundamental da revelação de Deus. Veja que a Bíblia não é um livro que cai do alto, a Bíblia não é um livro que foi ditado, a Bíblia é um livro construído ao longo de uma história, mais precisamente ao longo de 2000 anos de história. Como você sabe, a Bíblia Sagrada é um compêndio. Para nós, cristãos de tradição protestante, é um compêndio de 66 livros, e para os cristãos de tradição católica apostólica romana, eu já vou explicar isso, é um compêndio de 73 livros. Então, esses livros todos, eles foram escritos durante um período de 2000 anos, e aproximadamente 40 autores diferentes trabalharam nos textos que, compilados, deram origem ao que nós chamamos Bíblia. Então imagine que alguém escreveu um texto, 40 autores escreveram textos diferentes ao longo de 2000 anos, até que num determinado momento, todos esses textos foram compilados em um livro só, que conta uma história só, e esse livro é a Bíblia Sagrada. É nessa história de Israel, nessa história de 2000 anos, que eu acredito está o locus extraordinário da manifestação de Deus. A história de Israel está mais ou menos assim, poderia ser dividida. Abraão, Isaque, Jacó, José e Moisés. O Gênesis termina com a cortina ou palco preparado para a chegada de Moisés no Êxodo. Mas é em Gênesis capítulo 12 que há a primeira manifestação desse Deus que Israel vai chamar de Yahvé, e que se mostra para alguém, e esse alguém é Abraão, um homem de Ur dos Caldeus, a região babilônica, que hoje é o Iraque. Abraão está lá e ele ouve, ele tem uma experiência do divino, sabe lá como é essa experiência, se ele tem uma intuição, se ele tem uma visão, se ele tem um sonho, se ele ouve uma voz. Mas o fato é que na tradição de Israel, Abraão é o antepassado primeiro, e o povo de Israel é descendência de Abraão. Abraão tem o seu filho Isaque, Isaque tem seu filho Jacó, Jacó tem os seus 12 filhos que dão origem às 12 tribos de Israel. José é o mais notável destes filhos, se torna príncipe no Egito, e é para lá que esse povo de Israel vai,
E é lá que Moisés ouve também o mesmo Deus falando com ele. Você encontra isso no Êxodo, por exemplo, capítulo 3, que Moisés está andando pelo deserto e ele vê uma sarça que queima, mas não se consome. Ele vê uma sarça que queima, mas não se consome. Não era nada estranho você no deserto ver uma planta seca pegando fogo, era a combustão natural, mas a questão é que a sarça queimava e não acabava de queimar nunca. Foi isso que chamou a atenção de Moisés. É como se você estivesse lavando a sua louça do café da manhã e a água começasse a escorrer pelo ralo, você fecha a torneira e a água não para de escorrer nunca mais. E aí você fica olhando para aquilo extraordinário e fica querendo saber o que acontece, e diz Moisés que dali veio uma voz que falou com ele. E a voz era a mesma voz que se apresenta como a voz que falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó, agora falava com ele Moisés. Ele vai para o Sinai. No Monte Sinai ele traz as tábuas da lei que são oferecidas por Moisés como um ordenamento divino para uma construção de sociedade. Existe ali nas tábuas da lei, ou na lei de Moisés, o que vai se consolidar na Torá, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá, a lei de Moisés, tem um projeto de Estado e nação, tem um projeto de culto e liturgia e de vivência cultica em relação a um Deus, e tem também um projeto ético. Então a lei de Moisés é oferecida a essa nação que está sendo formada com esses 3 ingredientes: um projeto de Estado, um projeto ético e um projeto de culto. E aí se vai construindo a identidade desse Deus. Esse Deus ordena, e na lei de Moisés está presente, que algumas festas devem ser celebradas. A festa da Páscoa, a festa do Pentecoste, ou a festa das primícias, e a festa dos tabernáculos, ou a festa da colheita. E nessas festas, muito interessante que na lei de Moisés se diz o seguinte, que o povo de Israel deveria celebrar estas festas anualmente, para que quando da celebração das festas, os filhos perguntassem aos pais o que significa essa festa. Então os pais explicariam: olha, os nossos antepassados ouviram um Deus. Lembre-se, naquela época, assim como nos dias de hoje, o mundo é povoado de deuses. Todas as nações têm os seus deuses. Há uma multiplicidade enorme de deuses. Mas há um Deus que falou com Abraão, um com Isaac, um com Jacó, com José, com Moisés. E aqueles que ouviram esse Deus falando foram se dando conta de que era o mesmo Deus que estava falando. Havia uma coerência na fala, havia uma coerência no ordenamento. Então eles começaram a celebrar festas para que contassem aos seus filhos o que foi que eles foram ouvindo e experimentando desse Deus na história. Daí surge a tradição oral. O Salmo 78 diz: aquilo que nos contaram os nossos pais, nós não ocultaremos dos nossos filhos. Nós contaremos às vindouras gerações os maravilhosos feitos de Deus. Israel começa a interpretar não apenas a sua gênese como nação, mas especialmente o seu evento fundante, talvez a gente possa dizer assim, o seu evento fundante é o Êxodo. E esse Êxodo está absolutamente relacionado ao Deus que falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José e com Moisés no Egito. As canções e as poesias desse povo, o cântico de Miriam, o cântico de Débora, o lamento de Davi sobre Saul, a oração de consagração de Davi no livro das Crônicas, capítulo 29, um dos textos mais lindos da poesia hebraica no Velho Testamento. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade.
Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu te exaltaste como chefe sobre todos. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força, a tudo dar vida. Isso é extraordinário. E essas poesias e essas canções vão se tornando parte da cultura da tradição oral de Israel. Os salmos, o livro dos salmos, os 150 salmos da poesia hebraica, eram canções, eram o inário dessa cultura de Israel. A renovação ou as renovações da aliança, a aliança feita com Abraão em Gênesis 12, a aliança feita com Moisés e o povo em Êxodo 20, ela é renovada ao longo do tempo por Josué, o sucessor de Moisés, e pelos reis de Israel, como por exemplo Ezequias e Josias. Em Josué capítulo 24, ele chama o povo e diz: olhe, vocês estão muito encantados com os muitos deuses, e é bom que vocês decidam a qual Deus vocês vão servir, mas eu e a minha casa, eu e a minha linhagem, nós serviremos ao Deus de Israel, ao Deus que falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés. Então, essa aliança é renovada ao longo do tempo. Mas, na história de Israel, há os feitos heróicos e os heróis de Israel. Elias e os profetas de Baal, um texto extraordinário do Velho Testamento, quando Elias está diante dos profetas de Baal e diz: bom, vocês acreditam que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro? Então invoquem o Deus de vocês, eu vou invocar o meu. Vamos colocar uns animais aqui, o Deus que manda fogo para consumir os animais é o Deus verdadeiro. E aí então, o que acontece é que os profetas de Baal clamam pelo seu Deus e o Baal não aparece, e o Elias diz: será que ele está dormindo? Será que porventura ele está no banheiro fazendo as necessidades dele e não pode atendê-los agora? É uma palavra profética de absoluta ironia e quase de mau gosto, mas é uma tirada de sarro fenomenal. Há Davi e Golias. Há essa história extraordinária de um pequeno que vence um gigante, o que traz para nós algo muito importante das culturas antigas e da tradição dos duelos. O duelo não era para verificar quem era o mais hábil, quem era o mais forte, quem era o mais capaz. Um duelo não é para isso. Porque seria claro e óbvio que diante do gigante Golias, o pequenino Davi, o mais hábil, o mais forte, o mais capaz, o mais instrumentalizado para vencer o duelo, era o gigante Golias. Não é uma disputa de habilidades, competências, força. É uma disputa de justiça. Nós vamos ver quem está com a justiça, ou com quem a justiça está. E nas culturas antigas vamos ver com quem é que Deus está. Vamos ver, a mão de Deus está na cabeça de quem? Do pequenino Davi ou do grande Golias, o gigante filisteu? E aí o duelo é mais uma evidência para Israel da bênção de Deus, porque, interessante, Davi, quando vai ao encontro do gigante Golias, ele vai com essa profunda consciência. Primeiro que ele, quando ouve o gigante Golias desafiando o exército de Israel para a guerra, aliás, se você assistiu Aquiles com Brad Pitt, você viu o costume dos exércitos antigos. Em vez de promover essa matança de um exército contra o outro, eles perfilavam os dois exércitos, cada exército escolhia o seu melhor lutador, o combatente, e os dois brigavam. O que vencesse, vencia em nome de todo o seu exército, e o que perdesse, perdia em nome de todo o seu exército. É por isso que Golias está diante do exército de Israel, e o exército de Israel está perfilado, e Golias está dizendo: tem homem aí? E a resposta de Davi é: quem é este estrangeiro que ousa afrontar o Deus de Israel? Não é uma afronta aos homens de Israel, não é uma afronta ao exército de Israel, é uma afronta ao Deus de Israel. Essa é a consciência de Davi.
Por isso é que quando ele está diante de Golias, ele diz: você vem a mim com espadas e escudo, com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor de todos os exércitos. Deus está comigo. É essa figura de Daniel na cova dos leões, e Israel vai construindo o seu panteão de heróis, e tem também todos os ditos proféticos dos reinos de Israel, tanto do reino unido, os 120 anos em que Israel foi um reino só, 40 anos de reinado de Saul, 40 anos de reinado de Davi, 40 anos de reinado de Salomão, e também depois quando Israel se divide após a morte de Salomão, reino do norte e reino do sul, há profetas de Deus falando tanto para o norte quanto para o sul. E é nessa história que esse Deus é percebido. E todos estes homens, estas mulheres, Débora, Ruth, Esther, Raabe, estas mulheres, elas vão contando as histórias, elas vão narrando as suas vivências, e através destas narrativas de histórias, destas festas celebradas, destes heróis que são guardados na memória de Israel, é que Israel percebe o caráter e a identidade do seu Deus e, acima de tudo, espera o seu Messias. A quarta expressão da revelação de Deus é justamente a chegada do Messias. É Jesus de Nazaré. Então, primeiro a revelação moral, segundo a revelação natural, terceira a revelação histórica e quarta a revelação final. Final no sentido de completa. A revelação no sentido de que depois de Jesus não há nada mais de Deus que se falar, senão em referência a Jesus. É isso que quer dizer a revelação final. E aí, o evangelista Mateus, que é um dos biógrafos de Jesus, Jesus tem 4 biógrafos. Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelistas, mas na verdade eles estão escrevendo biografias de Jesus, ou mais precisamente, agiografias de Jesus. Estão mostrando não a história da vida, mas a divindade de uma personagem, a santidade, a sacralidade de uma personagem, a saber, Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 3, o verso 17, Mateus capítulo 17, o verso 5. Eu não estou passando, né? Eu estou. Tá. Mateus capítulo 3 e capítulo 17, tem o momento do batismo de Jesus e o momento da transfiguração de Jesus, e a mesma voz é pronunciada sobre Jesus. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E especialmente no monte da transfiguração está Moisés, Elias e também Jesus. A lei em Moisés, Elias, os profetas e Jesus. Aí a voz do céu se pronuncia dizendo: esse é o meu filho. E Hebreus capítulo 1, o autor da carta vai dizer que, tendo Deus outrora falado aos nossos pais, aos nossos antepassados, pelos profetas, Ele nos fala hoje em Jesus. E aí chegamos à revelação especial. Essa revelação especial que são os textos. A teologia chama de revelação especial os textos sagrados. E aí nós começamos a aterrissar na Bíblia Sagrada. Porque toda essa história de Israel vem sendo transmitida em tradição oral, contada de geração em geração. Até que algumas pessoas têm o insight de registrar a tradição oral em texto. E aí o que acontece é que no próprio tempo de Jesus, Jesus cita os textos sagrados da tradição de Israel. Jesus cita Moisés e os profetas. Jesus cita a lei de Moisés. Jesus cita Moisés como palavra de autoridade para toda a nação de Israel. E mais, Jesus, ele vai citar os textos sagrados da tradição de Israel, dizendo que os textos sagrados da tradição de Israel apontaram sempre para ele, Jesus, o Messias prometido. E isso
Eu gostaria então de chamar a sua atenção, especialmente para esse texto da carta do apóstolo Pedro, o último, a segunda carta de Pedro, o capítulo 1, os versículos de 16 a 21. Quando ele diz, o apóstolo Pedro, de fato, não seguimos fábulas enganosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós falamos e nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem tenho prazer. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. É a narrativa que Pedro faz da sua presença no Monte da Transfiguração. No versículo 19 da segunda carta de Pedro, capítulo 1, ele diz: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, os nossos antepassados de Israel. E vocês farão bem, se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a convicção dos cristãos e dos primeiros cristãos, especialmente os que foram testemunhas oculares da vida de Jesus e que estiveram com ele, como foi o apóstolo Pedro. Então, aí se consolida a importância dos textos. Como Deus inspirou a Bíblia? Como é esse processo? Como é que o apóstolo Pedro vai dizer: olha, os homens falaram impelidos por Deus, e não é da cabeça deles que eles falam. O que eles falam vem de fora. É interessante isso. Mas como é que vem de fora? A Bíblia vai dar alguns relatos interessantes. Sonhos e visões. Os sonhos de José, que ele compartilha com a sua família e que por causa dos seus sonhos ele é vendido como escravo para o Egito. A voz. O pequeno Samuel está aos pés da orientação espiritual do sacerdote Eli, e à noite, enquanto tenta dormir e conciliar o sono, Samuel ouve uma voz dizendo Samuel, e ele pensa que é Eli quem o está a chamar, até que Eli orienta Samuel dizendo: é Deus quem fala contigo. E um comentário que eu ouvi a respeito desta passagem bíblica é que a voz de Deus que fala com Samuel é muito parecida com a voz humana, tanto que é confundida com a voz de Eli. Mas o fato é que o Samuel disse que ouviu uma voz. As teofanias, teofania é a figura, é a palavra teológica para falar das aparições de Deus ou de Jesus no Velho Testamento, como por exemplo no Vale de Jaboque, em Gênesis 32, quando Jacó luta com um anjo, a Bíblia Sagrada diz que ele na verdade luta com Deus. E esse é um exemplo da presença de Jesus no Velho Testamento. Ou no livro de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abdenego estão na fornalha, e o rei Nabucodonosor olha para a fornalha e vê não apenas 3, mas ele vê 4 pessoas dentro da fornalha, e um homem
acompanhando e abençoando os 3 que estavam para ser queimados. E ele pergunta: quem é este 4º homem que está no meio do fogo? É uma expressão da teofania. As mensagens angelicais, os anjos que aparecem aos profetas, como apareceram a Daniel, por exemplo. Mas eu gostaria de, mais uma vez, olhar para o texto de Pedro, apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versículos de 10 a 12, que é um texto muitíssimo interessante. Primeira carta do apóstolo Pedro. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e a circunstância para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles, os profetas, foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. O que é interessante que o Pedro está falando aqui, é que quando os profetas falaram, mas aquilo que eles falavam não parecia fazer sentido nem mesmo para eles, os profetas. Daí a afirmação ou a expressão que muito me agrada do Dallas Willard, quando ele diz que Deus tem um jeito prioritário de falar conosco, através de pensamentos e sentimentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Pensamentos e sentimentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Talvez seja isso o impelidos pelo Espírito Santo, eles falaram. Então, não é que há uma psicografia, não é que Deus está ditando, mas são homens que estão escrevendo a partir da sua intuição, uma intuição que os próprios escritores bíblicos vão sugerir como um impulso divino, uma inspiração divina. Nós usamos estas expressões hoje. Nós somos capazes de dizer: foi Deus quem mandou você aqui. Foi Deus quem fez você ligar para mim justo hoje. Olha, isso que aconteceu foi de Deus. É objeto de fé. Mas há nas circunstâncias e na experiência de cada um, uma dinâmica que expressa uma realidade diferente daquela que nós acostumamos caracterizar ou qualificar como meramente humana. Portanto, qual é o percurso para que a Bíblia se torne Bíblia? Primeiro, as pessoas vivem os fatos e têm as suas experiências, acontecimentos e experiências. Depois elas precisam interpretar esses fatos, estas experiências e formular suas crenças a respeito dessas experiências. Elas começam a depurar a sua percepção do divino. Que voz foi essa que eu ouvi? De onde veio? Que imagem foi essa que eu vi? Por exemplo, quando no banquete do rei Belsazar, aparece um dedo escrevendo na parede. Alguém viu um dedo escrever na parede. Que fenômeno é esse? Que fenômeno é esse? Então eles tendo presenciado fatos e vivenciado experiências, eles precisam interpretar e chegar a conclusões e a assumir crenças e convicções. A partir daí, eles começam a tomar como verdadeira a interpretação
e a conclusão. Então eles assimilam aquilo como uma experiência do divino, do sagrado, e não apenas do divino e do sagrado, mas daquele Deus que falou com Abraão, com Isaac. Eles vão percebendo um caráter, uma identidade que vai amarrando todas essas experiências históricas, e a partir de um determinado momento eles incorporam na tradição oral mais um acontecimento e mais uma experiência. O que aconteceu com Abraão, o Isaac vai dizer, olha, eu também tive uma experiência diferente, e eu quero crer que o mesmo Deus que falou com meu pai falou comigo. O Jacó vai falar, eu também tive, eu encontrei um cara no vale de Jaboque, e eu lutei com ele a noite toda, e ele me feriu, e a impressão que eu tive é que eu lutei com Deus a noite toda. Bom, eu queria fazer uma observação para você, é que não me importa tanto a literalidade dessas narrativas. Se houve uma voz audível, se houve realmente uma pessoa com quem Jacó lutou, e ele saiu na mão mesmo, rolou no chão, ou se enquanto dormiu, ele agonizou, de tal maneira como a gente, quando acorda, fala assim, não dormi a noite toda. Mas a impressão que Jacó tem pela manhã é que ele passou a noite toda lutando com Deus. E a experiência que ele tem gravada dentro dele é que aquilo que lhe foi dado na sua luta noturna com este ser que ele não sabe direito quem é, tem muita relação com as histórias que ele ouviu do pai dele, do avô dele. E à medida em que ele assimila isso para ele, ele começa a contar, e as outras gerações vão dizendo, olha, esse Deus, ele falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, ele falou com Moisés, ele apareceu também a Josué, ele também esteve lá em Jericó, e assim a Elias, ele falou com Samuel e com os profetas, e até que na tradição oral, alguém registra um texto. E são muitos os textos e muitas as histórias de Israel. Mas num determinado momento, a comunidade de Israel precisa dizer, bom, das muitas histórias, quais delas nós consideraremos expressão da revelação do nosso Deus para nós? São todas as poesias, são todas as narrativas, são todos os testemunhos? E Israel vai dizer assim, não, todos não. Israel separa o seu cânon, e a partir daí nós temos as traduções. Por que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu cito Carlos Mesters, é um teólogo católico, que diz, o fim a que se chegou explica o começo. Acho essa frase extraordinária. O fim a que se chegou explica o começo. Depois de 2000 anos, quando Jesus de Nazaré pisa na Palestina, e vive como vive, faz o que faz, diz o que diz, morre como morre, e é tido como ressurreto pela comunidade dos seus discípulos, esse fim da história, quando é olhado de trás, ou de frente para trás, pelos discípulos de Jesus, eles conseguem perceber que o fim a que se chegou tem tudo a ver com o começo e com tudo que foi dito ao longo da história de Israel, de que se chegaria ali mesmo. Por isso é que quando Jesus encontra com seus discípulos na estrada de Emaús, ele explica para os seus discípulos tudo o que estava escrito a respeito dele, Jesus, na lei de Moisés e nos profetas. Então, o fim a que se chegou explica o começo. E a segunda afirmação do Carlos Mesters é que o novo olhar nasce do Espírito. Jesus faz promessas aos seus discípulos que ele está morrendo, está voltando para o Pai,
mas que ele enviaria o Espírito Santo. Essa promessa de Jesus, ela já existia na tradição de Israel, nos profetas, Ezequiel, Joel. E no Pentecoste, isso é Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, o Espírito de Deus é derramado. E esse novo olhar, depois do derramamento do Espírito, é que faz com que a comunidade de Israel enxergue na sua história a coerência de todo o processo de revelação de Deus. Essa frase do Carlos Mesters é muito interessante. Espero que seja possível você acompanhar a minha leitura. A ação inspiradora de Deus no Antigo Testamento era como um filete de pólvora, cuja cor era igual à cor da terra. Antes já se sabia da sua existência e do seu destino, mas não se conhecia ainda seu traçado preciso, nem o conteúdo concreto desse traçado. Esse filete estava sendo conduzido por Deus até chegar ao fogo. No momento em que Cristo chega, ressuscita e comunica o Espírito Santo, o fogo se acende e se estende à pólvora, iluminando, de repente, o seu traçado invisível ao longo de 2000 anos de história. Acho muito linda essa figura do Carlos Mesters. É que no derramar do Espírito Santo, o fogo identifica o rastro de pólvora na terra. O que ele está dizendo é que sem o Espírito Santo de Deus, quem olhasse para 2000 anos de história de Israel, com os seus inúmeros testemunhos, relatos de experiências e textos pretendidos como sagrados, não saberia quais textos eram, quais não eram, quais traziam uma expressão do caráter do Deus de Israel, mas à medida em que o Espírito Santo de Deus é derramado, pós-morte e ressurreição de Jesus, esse fogo do Espírito Santo faz queimar o rastro de pólvora, e aí então Israel consegue ver a coerência da sua história até chegar o Messias. Quando e como foram definidos os livros da Bíblia? O que nós chamamos de cânon bíblico. Cânon é uma palavra grega que designava uma vara de medir e pode ser também interpretada ou traduzida como regra, norma e critério. Então, quais foram os critérios usados pelas comunidades para identificar o rastilho de pólvora? Essa é a pergunta. Como de tantos textos e de tantas expressões testemunhais, eles chegaram à conclusão que eram estes livros aqui, que era essa Bíblia aqui? Essa é a pergunta. Bom, o cânon do Novo Testamento ficou definitivamente fixado na segunda metade do século IV. Então veja que nós temos aí 300 anos, 350 anos de cristianismo sem Bíblia. É chocante, né, a informação? Nós temos 350 anos de cristianismo sem Bíblia. Isto é, nós temos inúmeros textos que circulam entre as comunidades cristãs. Cartas de Paulo, por isso que hoje em dia se fala do Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas, textos encontrados nas cavernas do Egito e nas cavernas do Mar Morto, em Qumran, que são textos que não constam do cânon bíblico. Somente no quarto século, na segunda metade do quarto século, no Oriente, no Concílio de Laodiceia, 363, fechou-se a Bíblia, chegou-se à conclusão de quais eram os livros, e no Ocidente, em Hipona, Concílio de Hipona 393, Cartago 397, depois o Papa Inocêncio I, em 405, ele ratifica o cânon do Novo Testamento. Os textos bíblicos
Então nós temos a Bíblia hebraica, que é chamado de cânon palestinense judaico. Foi no sínodo na cidade de Jânia, no ano 100 da era cristã, que a comunidade judaica da Palestina, essa é a Bíblia hebraica. Bíblia hebraica. Foi no ano 100 que a comunidade judaica da Palestina definiu aquilo que hoje nós chamamos de Velho Testamento. Correto? No ano 100. Velho Testamento, a Bíblia hebraica. A Septuaginta, que é o cânon alexandrino, é do século III. A Septuaginta é o Velho Testamento traduzido para o grego. É a Bíblia hebraica traduzida para o grego. Septuaginta, que livros iriam compor a Septuaginta? Isso foi definido no século III. Os deuterocanônicos, aí começa uma confusãozinha interessante. São os 7 livros que não constavam do cânon palestinense da Bíblia hebraica do ano 100. Deu para entender? Que os camaradas, quando fizeram a Septuaginta, incluíram lá no século III. Quando São Jerônimo, no século IV, faz a Vulgata, que é a tradução da Bíblia hebraica para o latim. Então, Septuaginta é para o grego, a Vulgata é para o latim. Quando São Jerônimo faz a tradução latina da Bíblia, Vulgata, que é a oficial do catolicismo apostólico romano, ele inclui os livros que a Septuaginta continha. Deu para entender? Lá no ano 100, o Velho Testamento, simplificando, tinha 66 livros, 39 livros. Quando, no século III, são traduzidos esses livros do hebraico para o grego, 7 novos livros são incorporados na Septuaginta. A Vulgata incluiu os 7. Mas quando Lutero fez a sua tradução para o alemão em 1534, que é a chamada Bíblia protestante, ele tirou os 7 livros acrescentados no cânon alexandrino. Ok? Critérios para o cânon. Primeiro, antiguidade. Os textos, por exemplo, da Bíblia hebraica, nenhum texto escrito depois de Esdras foi incluído na Bíblia hebraica. Nenhum texto, por exemplo, escrito fora do território de Israel foi incluído na Bíblia hebraica. Nenhum texto que não fosse em hebraico foi incluído na Bíblia hebraica. Então foram critérios: a antiguidade desses textos, a universalidade ou a catolicidade desses textos. Isso aqui é o cânon bíblico, tá bom? Eles não pegaram textos que os cristãos, vamos supor se fosse hoje, os da Inglaterra consideravam sagrados e os da Alemanha não considerassem sagrados e os brasileiros também não. Eles só pegaram textos para incluir no cânon que toda a comunidade cristã de então reconhecia como textos sagrados. Eles usaram a coerência interna dos textos, a lógica interna dos textos. Não pode haver contradição do conteúdo da revelação nesses textos. As evidências internas da própria Escritura, como por exemplo, veja que interessante esse texto de Mateus, capítulo 22, versículo 41, Mateus 22, 41. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam os fariseus. Então Jesus disse: então como é que Davi,
falando inspirado pelo Espírito, chamou o Cristo de Senhor. Se o Cristo é seu Senhor, como pode ser seu filho? O que é muito interessante é que Jesus está citando Davi e um salmo de Davi como um texto que foi inspirado pelo Espírito de Yahvé. Esse é o que se chama de evidência interna da Escritura, correto? Ou como o próprio texto do apóstolo Paulo a Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada. É essa a ideia de que os próprios autores bíblicos acreditavam na ação do Espírito de Deus por trás dos textos que estão identificando. O que é chamado de regula fidei é que a comunidade ela deve não apenas conhecer e adotar o texto, mas ela deve viver o texto. O texto deve ser coerente com o que a comunidade da fé que o adota como sagrado pratica na sua história. E o reconhecimento das autoridades cristãs, como por exemplo, no ano 90, Clemente de Roma, 98, Inácio de Antioquia da Síria, Justino Mártir no ano 100, Irineu, 130, Clemente de Alexandria, 150, Tertuliano, 150, Hipólito, 170, Concílio de Nicéia, 325. Então, ao longo desses 4 primeiros séculos, as autoridades reconhecidas pela comunidade cristã espalhada pelo mundo, reconheciam esses tais textos que foram incluídos no cânon como textos sagrados. Aqui ainda caberia um 7º critério que eu não incluí porque não é uma unanimidade, mas um critério muito sério usado para que um texto constasse do cânon foi se o texto, em algum momento da história, havia sido protegido pelo martírio. É como se alguém chegasse na casa de um cristão e dissesse: eu vou queimar sua biblioteca. E o cristão dissesse: pode queimar. E quando o sujeito chegou num livro lá do profeta Jeremias, o cara disse assim: não, esse aí você não queima. Não, se eu não queimar esse aqui, eu queimo você. Falei: então vai ter que me queimar, porque esse você não queima. Esse aí é livro de Deus. Isso aí é de Deus, isso aí não é. Então, um livro protegido pelo martírio, isso foi levado em conta no estabelecimento do cânon. Aliás, um parênteses, o livro de Eli é um filme tão extraordinário que os nossos adolescentes vão debater, mas que eu recomendaria para todos, com Denzel Washington, um filme surpreendente, extraordinário, o livro de Eli. Os livros apócrifos, só para matar sua curiosidade, do Velho Testamento, da Septuaginta, que não constavam da Bíblia hebraica original, o cânon palestinense do ano 100, Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, 1º e 2º livros de Macabeus. Espero que tenha sido uma boa introdução para que você possa começar a investigar mais profundamente os conceitos de revelação, os modos da revelação, o significado de inspiração e o porquê nós cristãos consideramos a Bíblia Sagrada um texto autoritativo. A Bíblia Sagrada é a autoridade da Bíblia. E eu gostaria de terminar com esta palavra. É que, porque cremos que este livro, ele foi escrito de maneira singular e traz um conteúdo singular, esse livro é autoridade.
por isso, para nós cristãos, não há a menor possibilidade de conjugarmos na mesma frase expressões como crenças cristãs e livre pensar. A teologia é diferente da filosofia. A filosofia é um exercício de especulação da razão humana que não tem limites, está em aberto. E quanto mais aprofundado com todos os filósofos ao longo da história, mais esse exercício é qualificado. Mas ele é um exercício que está em aberto. Por isso que Heidegger pode discordar de Platão, cometer este quase sacrilégio de dizer Platão estava errado. Isso é filosofia. Para nós cristãos, nós fazemos teologia, que é o exercício de tentativa de discernir a respeito das nossas experiências de Deus à luz de um livro. É por isso que esse livro para nós é precioso e ele é autoridade. Aproveitando o fato de que estamos numa igreja batista de Água Branca, um dos nossos princípios fundamentais, que são apenas 5, uma igreja batista, ela pode se dizer batista e ela só precisa de 5 princípios. E o primeiro deles é a Bíblia como única regra de fé e prática. O que você pensa é bem-vindo, mas tudo quanto você pensa será medido pela Bíblia Sagrada. O que você faz, a maneira como você vive, é uma responsabilidade sua, mas como comunidade cristã e de fé, nós temos por obrigação estabelecer a Bíblia Sagrada como régua para a nossa conduta e para os nossos critérios morais e éticos. Então, porque cremos um Deus que quer se comunicar conosco, se revelou, encarnou, esteve entre nós na pessoa de Jesus de Nazaré, cuja história é relatada neste livro. Este livro para nós é singular e este livro é chamado por nós de Bíblia Sagrada. Eu desejo a todos vocês que a experiência com este livro seja ressignificada e renovada na caminhada espiritual e na peregrinação de cada um de vocês no discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.